Voltamos à conjuntura no último bloco da entrevista com o prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Nosso tema agora é política. Prefeito, o senhor tem encontrado amparo, tem encontrado apoio da bancada federal de Alagoas para os pleitos da prefeitura de Maceió? Flávio, nós vamos inclusive estar reunidos agora em agosto, salvo engano, dia 10 de agosto. O coordenador da bancada, Ronaldo Lessa, me ligou, nós marcamos uma data para que o município apresente os projetos prioritários para que a bancada possa apresentar emendas e auxiliar o município de Maceió no ano de 2016. Isso já está confirmado? Já está confirmado para o início de agosto. Bom, vamos agora à pergunta, como diz o Cleiton Santos, secretário de Comunicação, uma pergunta que não quer calar. Fala-se muito na possibilidade do senhor deixar o PSDB. O senhor já disse que recebeu alguns convites, mas a pergunta é bastante direta, bastante objetiva. O senhor vai realmente deixar o PSDB? Flávio, recebi para minha satisfação um convite do governador Paulo Câmara e do prefeito Geraldo Júlio, com quem tenho excelente relação, o prefeito de Recife, governador de Pernambuco. Almocei com ambos lá em Recife e me foi feito esse convite, mas o meu intuito não é deixar o PSDB. Eu tenho uma relação muito boa com o ex-governador Teotônio Vilela, tenho uma relação muito boa com Aécio, com o Serra, enfim, com todos que fazem a cúpula do PSDB em Brasília, então o meu intuito é permanecer no partido. Mas, prefeito, vez por outra a gente lê alguma informação de que o senhor não estaria muito satisfeito dentro do PSDB, não estaria sendo ouvido nas decisões maiores do partido. Isso tem acontecido? Olha, aconteceu, Flávio, sobretudo nas candidaturas ao governo do estado do PSDB, isso aí é público e notório, eu já me queixei ao governador Teotônio Vilela, já me queixei publicamente através da imprensa, que entendi que foi algo unilateral, ele próprio confirma isso e acho que não foi correto, já que sou o prefeito da capital. O prefeito das maiores cidades do Nordeste, comandadas pelo PSDB, e não fui ouvido naquele momento, acho que não foi correto, mas acho que a coisa de política passou e nós temos que olhar para frente e fortalecer o partido em Alagoas e no Brasil. Bem, 2016 é ano no caso do senhor, ano de reeleição, né? Já que vamos ter eleições para prefeito e para vereador no Brasil inteiro. E fala-se muito também de um grande acordo que envolve o ex-governador Teotônio Vilela, que é o presidente do seu partido, o PSDB, e o governador Renan Filho e também o senador Renan Calheiros, que representa, no caso, o PMDB. Existe alguma conversação nesse sentido? Não, se existe, não chegou a meus ouvidos ainda, Flávio. O governador Teotônio não me disse nada a respeito de possível candidatura, já me disse que pode sim, mas não há nada nesse momento confirmado. Ele prefere descansar, passar algum tempo ao lado da família. Como eu disse, em relação ao governador Renan Filho, o momento de conversar sobre política vai chegar. Entendo que agora é o momento de ter uma conversa institucional e buscar ações que beneficiem maceioenses e alagoanos em conjunto, prefeitura e governo do estado, mas certamente a pauta política vai chegar. Não, mas a pergunta não era com relação à provável candidatura do ex-governador Teotônio Vilela a Senado. É em relação à sua candidatura, o apoio do PMDB, do senador Renan Calheiros, mais diretamente do governador Renan Filho, a sua candidatura à reeleição. Mas essa pauta ainda não... Nós ainda não marcamos essa conversa, Flávio. Nós conversamos sobre questões eminentemente administrativas. Entendo que essa pauta, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. É uma pauta que virá à tona, mas não é ainda o momento. Acho que é o momento de fortalecer as ações administrativas. As questões políticas, vamos, no momento certo, fazer esse debate, independente de estar ou não ao lado do governador Renan Filho na próxima eleição, nós temos que buscar ações que beneficiem a população de Maceió. Bem, o governador Teotônio Vilela Filho saiu bastante desgastado da eleição passada aqui em Alagoas, né? Somente por conta de ter feito uma opção de apoio para o governo de um nome que não era nenhum daqueles 5 do grupo político dele que estavam pleiteando esse apoio para uma candidatura ao governo. Isso refletiu bastante no PSDB, tanto é que algumas figuras até expressivas do partido deixaram a legenda. Como é que o senhor avalia, como uma das figuras mais importantes do PSDB hoje aqui em Alagoas, como é que o senhor avalia o futuro do partido no estado? Olha, Flávio, obviamente houve um erro de estratégia naquele momento, entendo eu, e aconteceu o lançamento de 2 candidaturas ao governo, a primeira do Eduardo Tavares, que terminou por abdicar da candidatura, depois a do vereador Júlio César, que obviamente não encontrou eco nos partidos aliados. Então, não houve diálogo, não houve conversa, infelizmente a coisa
não caminhou bem, mas entendo que o PSDB é um partido forte, hoje nacionalmente está bastante forte. Entendo que o partido tem tudo para trabalhar e crescer aqui no Estado. Vamos agora para o cenário nacional. Parte do PSDB defende há algum tempo uma ação mais forte política para que seja afastada a presidente Dilma Rousseff. Ou seja, em outras palavras, parte do PSDB quer o impeachment da presidente Dilma. O senhor está nesse grupo ou não? Flávio, eu não entendo que haja nesse momento elementos para impeachment. Há uma crise econômica muito forte, há uma crise política que se agrava dia após dia, a relação entre o executivo e o legislativo vem piorando a cada dia em nível nacional, mas entendo que não há, na questão, por exemplo, da Lava Jato, não há nada que diretamente atinja a presidente Dilma Rousseff. Obviamente, se vai haver um julgamento no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, se ficou constatado, né, que houve a utilização de recursos ilegais da Petrobras na campanha, a coisa muda de figura. O TCU vai analisar as chamadas pedaladas fiscais. Se o TCU reprovar as contas da presidente, a coisa muda de figura. Mas enquanto isso não aconteceu, eu entendo que ainda não há elementos para o impedimento da presidente Dilma. E qual a opinião do senhor em relação ao quadro político nacional, especificamente quanto à posição da presidente Dilma Rousseff, que está bastante isolada? Isso é uma coisa incontestável. Flávio, talvez seja algo muito característico do perfil da presidente Dilma, que realmente desde do início do seu primeiro mandato mostrou uma aversão em dialogar com os poderes constituídos. E acho que quando eu estava no Congresso Nacional ainda em 2011, eu já senti uma inquietação do parlamento em relação às atitudes da presidente Dilma. Talvez um desprezo em relação ao legislativo, e acho que isso foi culminando ano após ano. Chegamos no 5º ano, a situação econômica se agravou por demais e, obviamente, a situação política chegou a um ponto realmente de esgarçamento e realmente de crise institucional entre o Executivo e o Legislativo. Qual seria a saída para essa crise, na sua opinião? Olha, Flávio, um grande entendimento seria, é uma pergunta difícil, realmente é uma pergunta muito difícil, Flávio, mas obviamente tem que haver um esforço maior da presidente Dilma, do seu articulador político, vice-presidente Michel Temer, buscar reunir as forças políticas do país para tentar alguma saída, mas obviamente não dá para ficar fazendo espuma, Flávio. Nós, na condição de prefeito, já fomos convocados mais de uma vez ao Palácio do Planalto para planos megalomaníacos, a exemplo do Pacto da Mobilidade ser anunciado, e nada sai do papel. Então, isso aconteceu demais em relação a prefeitos, a governadores, e com o legislativo não é diferente. Então, ou se toma medidas efetivas para tentar sanar essa crise, ou vai ficar se fazendo espuma até o momento que vai ser insustentável para a presidente Dilma continuar. Eu, como cidadão, defendo um grande pacto entre oposição e governo para que se saia dessa situação, para evitar, inclusive, um problema, inclusive, institucional. Mas, amigo meu, me dizem que eu incorro em utopia quando penso dessa forma. Não sei se seria a opinião do senhor também. Aconteceu, Flávio, algo parecido em 1993, na presidência do então presidente Itamar Franco, no período do então presidente Itamar Franco. Houve ali uma unidade, somente o PT à época ficou fora, mas realmente a coisa conseguiu se afirmar. O Itamar deu ao país uma contribuição imensa, que foi o lançamento do Plano Real, que depois foi efetivado com ainda mais força pelo Fernando Henrique, mas eu acho que há muita dificuldade nesse momento de se conseguir algo parecido, haja vista a fragilidade da situação financeira, econômica e política. Chegamos já a um momento que é difícil conseguir esse tipo de coisa, mas até torço, Flávio, acho que a gente torcer pelo quanto pior, melhor, é um erro para todos nós. A gente tem que torcer para a coisa melhorar, porque a situação econômica chegou a um momento de muito desemprego, a receita dos municípios e estados caindo. Isso é ruim para todo mundo. Nós temos que torcer para a coisa, pelo menos, parar de piorar, né, para a coisa se equilibrar e que o país saia desse redemoinho de problemas que entrou a partir do final do ano passado e início desse ano.
Prefeito, qual a opinião do senhor com relação a esses primeiros meses, primeiros quase 7 meses de gestão do governador Renan Filho? Olha, Flávio, esse primeiro momento talvez seja o mais difícil, quando a gente pretende executar muita coisa, é uma dificuldade porque muita coisa não tem contrato ou não tem licitação. Então, é um momento delicado, difícil. Agora, acho que, por exemplo, na área de segurança, o governador, o secretário Alfredo conseguiram dar uma resposta. Apesar de todos os problemas, nesse primeiro momento houve sim uma resposta com mais polícia na rua, mas acho que nós temos, Flávio, e isso tem que ser uma política de Estado, tem que ser uma política do governo federal, que não se pode combater a violência somente com polícia. O papel, o governador, o secretário Alfredo tem cumprido, que é colocar a polícia na rua para trabalhar, o policiamento ostensivo, o policiamento investigativo. Agora nós precisamos focar a segurança com outro viés. Enquanto nós focarmos somente na parte na parte policial, nós vamos ficar ano após ano perdendo jovens e jovens. Ano passado foram quase 10 mil crianças e jovens foram assassinados no Brasil. É um número assim estarrecedor que nem estados que passam por guerra civil chegam perto. Então, o governo federal tem uma política clara, uma política de Estado para combater a violência, investido em cultura, em esporte e em educação, ou nós, infelizmente, vamos ficar enxugando o gelo. O senhor está tendo o privilégio de ser prefeito de Maceió exatamente no ano do bicentenário da cidade. Para encerrar o programa, que mensagem, dentro desse contexto, o senhor tem a repassar para o cidadão maceióense? Bom, para mim realmente é motivo de orgulho, Flávio. Nós pretendemos fazer uma série de ações nesses 200 anos da nossa capital, não somente no dia. Já estamos com uma série de ações engatilhadas, queremos homenagear os grandes maceienses, os grandes alagoanos, a exemplo de Ponte de Miranda, Flávio, que queremos a via litorânea, vamos chamar de Avenida Ponte de Miranda, esse grande jurista. Queremos homenagear Paulo Gracindo, Aurélio Buarque de Holanda, tanta gente boa, Djavan, e tanta gente boa que nasceu em Maceió, que nasceu em Alagoas e precisa desse reconhecimento, que o alagoano precisa conhecer melhor. Várias ações e obras estruturantes estarão acontecendo nesse período dos 200 anos. Teremos algumas surpresas bem interessantes para o maceióense e, claro, precisamos elevar a nossa autoestima, mostrando o que nós temos de bom. E é isso que nós queremos fazer. Tá, prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Conjuntura. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.